Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Bom dia a cada um de vocês. Estou aqui com o mestre Sebastiãozinho. Tinha tentado outra live antes com a mestra Búfalo, mas ela tá deitando em cima de mim o tempo todo. Eu queria mostrar esses rapazes aqui também, que estão tomando o solzinho deles matinal, depois de terem comido, sorrindo. O mestre Sebastiãozinho tem mais de 1 tonelada. E o mestre Shiva, que tá aqui, também é um outro querido. Sebastiãozinho! Eles são 2 amores. Essa raça a gente sempre comenta, é a Nelore, que é conhecida pela agressividade. E além da agressividade, eles também são, infelizmente, explorados para corte, para carne. Então é bom quando a gente ainda está na transição, para parar de comer, a gente vê esses seres, o carinho deles e a gente se localizar, porque do jeito que o consumo e tudo isso acontece, tá falando, amor? Ai, tá conversando? É mesmo? Do jeito que esse mercado exploratório acontece, é como se eles fossem partes, eles fossem... Ah, mas é muito carinhoso você! Você é muito carinhoso? É carinhoso? Que maravilha, meu amor! E você aqui, amor? E você aqui? Olhem só. E aí, E aí, toda essa questão exploratória não deixa que a gente veja eles assim por quem eles são. Né, amor? Que mãozinha mais linda que a gente tem aqui. Você é lindo. 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 Então, mais de 1 tonelada aí de puro amor. E o outro tá aqui, passando em cima da minha cabeça também. Vocês sabem que... Quer deitar, amor? Deita. Deita. O que você quer fazer? Quer deitar? Você é um bebezão. E ele era considerado super bravo. Super bravo. Ele atacava pessoas no pasto. Ele era explorado para ser um reprodutor. Então ele ficava basicamente nos pastos, reproduzindo livremente os filhos que cresciam para corte. E numa infelicidade muito grande. Tem uma história muito dramática. Ele, inclusive, tem um câncer de bexiga. Ele fica isolado do pasto, porque a gente precisa monitorar a urina dele o tempo inteiro. E quando tem um pouco mais de sangue na urina dele, então certos medicamentos e suplementos precisam ser administrados. Mas o ponto é a gente sempre realizar como esses seres são absolutamente incríveis e fazer o que é preciso ser feito para que uma consciência maior, uma compaixão maior tome conta da nossa vida e, em consequência, possa salvar mestres animais. E toda a mãe natureza, e também o próprio ser humano, já que se a gente olhar de pertinho mesmo, a gente vê que o ser humano não está feliz e que a gente precisa realmente ter bastante honestidade conosco para realizar que o nosso estilo de vida não é um estilo de vida de sucesso, ou seja, que promove algum tipo de sucesso em termos do coração, em termos da consciência, nem mesmo para a própria espécie humana. Então, outra vez, com sinceridade, a gente vê que não é simplesmente sobre salvar mestres animais e salvar, então, a mãe natureza. É sobre salvar o ser humano também. É óbvio que a gente, se a gente está num caminho realmente da retidão e do bem, a gente não pode se guiar em fazer algo que seja bom para benefício próprio. Vocês sabem que nesse final de semana vai ter o estudo do Ramayana. E no Ramayana a gente trata de um guerreiro e tem outros guerreiros que participam também do épico. E tem uma passagem que eu acho muito bonita toda vez que a gente fala desses, ou seja, dessa honradez e dessa integridade que as escrituras ancestrais apontam para nós. Os samurais também têm um código muito bonito. Mas enfim, tem um certo momento que Rama, quando realiza que Sita foi tomada dele, ele
tem uma reação um pouco mais... Ó, atenção, que tá todo mundo ouvindo aqui. Todo mundo ouvindo com bastante atenção. Ele realiza isso com muita insatisfação. E nesse momento, nesse instante, então o irmão dele fala pra ele, lembra que a gente não pode empunhar a espada por benefício próprio, ou então com raiva. E tudo isso termina sendo uma guiança muito bonita, né? Porque outra vez, se a gente se guia para fazer o bem por um benefício próprio, e aí então Rama se alinha e diz, não, peraí, eu não tô indo resgatar a minha amada, eu tô indo praticar o bem. Porque se alguém foi sequestrado, esse alguém precisa de resgate. Então, é como se, por exemplo, a gente visse um mestre animal sendo abusado, e aí a gente se levantasse de onde a gente está e falasse, eu vou até lá porque eu vou matar o agressor, porque eu vou bater no agressor. Ou se a gente se levanta e realmente toma alguma decisão, porque a gente quer salvar a vítima. Tudo isso precisa estar claro pra gente, para que a gente construa uma sociedade maior e melhor. Maior no sentido de valor e melhor num sentido também de valor. Por que isso? Porque quando a gente age para benefício próprio, isso, dentro de um contexto que eu coloquei de salvar um outro ser, até provoca uma boa ação. Mas quando o condicionamento já está conosco, ainda que ali naquele momento tenha sido uma boa ação, em outros tantos momentos, porque o condicionamento foi colocado, ou seja, do egoísmo, a gente vai partir mais para destruição do que para construção. A gente vai partir mais para matança do que para salvar vidas. A gente vai partir mais para o sono e para a inconsciência do que para a consciência e para o despertar. Faz sentido isso? Então, esse comportamento precisa estar sempre visto, e se a gente não avalia as razões que a gente se move, a gente termina por praticar... Ah, eu tô dormindo agora. A gente termina por praticar o que a gente não quer ver no mundo. Então, valem essas reflexões. O Ramayana é muito bonito pra gente colocar isso em voga. E aí, outro aspecto que eu agradeço muito a filosofia, e é disso que eu quero colocar aqui, pra gente refletir também, a gente perdeu 4 seres de sábado pra cá. E um deles nem chegou ao santuário, na verdade, então a gente poderia contar 5. Foram 2 mestres bezerros de Cunha. Fora isso, a mestra Maria, a mestra Vaquinha, que tinha sido resgatada há 2 semanas. E além dela, a gente perdeu também um bebezinho, o mestre Ananda, ontem. E isso tudo faz com que tantas e tantas vezes a gente reaja com raiva, a gente reaja com frustração, a gente reaja com desistência. E eu só quero deixar aqui, à medida que a gente vai anunciando tudo isso nas redes sociais, eu realmente quero deixar aqui pra gente sempre refletir. Deixa eu tentar enquadrar isso daqui, que daí a gente vai falando e o Shiva também vai aparecendo aqui. Mais ou menos, não enquadrou bem, mas enfim. Pra gente resistir ao mal, esse mal que é dentro da gente. Esse mal que muitas vezes coloca a gente para odiar, coloca a gente para se vingar. Se a gente precisa justificar o que a gente está fazendo, que termina reverberando como negativo para o outro. Se a gente tem que justificar que simplesmente, ou seja, faz parte da nossa vida, ou matar, ou ofender, ou diminuir outros, a gente precisa olhar para a gente. Por mais que pareça que a gente tenha razão, a gente precisa olhar. Então não é porque coisas ruins acontecem que a gente precisa reproduzir essa maldade em termos de inconsciência, em termos de egoísmo. Por mais que doa. E isso eu vejo que é um treinamento de um guerreiro espiritual, realmente. Ou seja, de um guerreiro. Tem um livro muito bonito, inclusive, que fala a respeito dos guerreiros de Shambhala e aonde eles estão. E foi um amigo muito querido que me recomendou esse livro, que fala justamente... Olhem isso. Ai, meu Deus, eu pareço um bebezinho dormindo. Um bebezinho. E fala justamente, ou seja, da gente assumir essa luta na sociedade. E a luta que a gente luta na sociedade é uma luta onde a gente se equilibra, é uma luta onde a gente tem um pouco mais de noção de quais são os nossos valores e como a gente pratica esses valores, mesmo quando a gente está desafiado a simplesmente reproduzir os comportamentos que a gente não concorda. Ou seja, é óbvio, quando a gente é ofendido, a gente pode justificar ofender porque fomos ofendidos. Tudo bem, tá justificado. Agora, é válido? É válido a gente reproduzir o mesmo comportamento que a gente quer combater? Então, a gente vigiar tudo isso é algo que é extremamente
coloca realmente a vida no patamar de escola, aonde se a gente se esforçar, a gente vai aprender a outra vez a ser melhores. E quando a gente age fora da raiva, fora desse ferver tão forte que muitas vezes termina outra vez colocando um comportamento nocivo e fazendo a gente reproduzir os mesmos padrões que a gente não consegue mais. Quando a gente foge disso, foge não no sentido de fuga, foge no sentido realmente de desviar conscientemente, aí sim eu acredito que uma sociedade diferente será criada. Porque o homem, a mulher, o ser foi transformado. E se a gente pensar, olhem isso aqui. Olha o outro sujeito aqui dormindo. Ali, todo mundo dormindo também. Aí a gente olha essa paz, a gente olha essa tranquilidade. Não adianta a gente olhar e pensar que a gente tá salvando esses seres, ou a mãe natureza. A gente realmente precisa salvar o ser humano. Só que o ser humano, diferente do mestre animal, é só o ser humano que se salva. Ninguém pode salvar a gente. A gente, em relação ao mestre animal, a gente salva o corpo deles. A alma deles está salva pela pureza e pelo amor deles. O ser humano, em contrapartida, a gente não consegue salvar, porque para salvar a alma, para salvar o coração, é uma decisão que cada um tem que tomar. E essa decisão está embasada em a gente praticar valores e acreditar na vida, acreditar nas pessoas, acreditar na regeneração. Então, tudo isso, outra vez, às vezes parece que a gente está falando de salvá-los, mas no fundo, se a gente colocar aquele olhar que a gente colocou no começo da live rapidamente, o olhar de sinceridade sobre nós, a gente vai ver que quem precisa ser salvo é o ser humano. E o ser humano salvo, ou seja, o ser humano realmente alinhado às virtudes, aos valores, no intento constante de honrar essa lei universal, de amor incondicional, de acolhimento, nós, seres humanos, então permitimos, através das nossas ações, que outros seres vivam em paz. Chegou o Sócrates. Opa, assustei. Sócrates, você vai arrumar confusão, Sócrates. Então isso termina sendo bonito de novo, porque a gente, se a gente olhar direitinho, dá a impressão que a vida está fazendo por onde o ser humano seja salvo. E aí, então, o ser humano sendo salvo, todos os outros seres são salvos. Mas, outra vez, a gente não deve se guiar por benefício próprio. A gente precisa colocar na gente uma consciência maior que age pelo bem dos outros. E isso é muito difícil, né, Shiva? É muito difícil, porque, basicamente, a gente vem condicionado o tempo inteiro. É, meu amor. Ai, que gostoso. A gente vem condicionado o tempo todo a agir sempre em benefício próprio. Inclusive a sociedade, ela preza que a gente seja egoísta, ela preza que a gente cuide dos nossos. Ela preza tudo isso, inclusive dando exemplo de colocar seres, e não só mestres animais, atrás de um muro de invisibilidade. Você é muito carinhoso, Shiva. Olha a cara de bravo que esse sujeito tá. Socorro. Socorro, Sebastiãozinho. Socorro. Então, quero deixar essas mensagens aqui para vocês, porque outra vez a gente está tratando de muita passagem, de muita injustiça, mas a gente sempre lembrar do convite que isso tudo está fazendo pra gente. A gente é capaz de permanecer no amor? A gente é capaz de responder sem reproduzir os comportamentos que a gente condena? A gente é capaz de usar essas situações como uma sala de aula, onde a gente consegue se lapidar, se elaborar, para então medir a nossa evolução, não pela quantidade de prazer que a gente tira do mundo, mas pelo tanto de felicidade que a gente consegue inspirar em outros seres. Aí eu acredito que realmente a gente vai ter vivido uma vida que não é egoísta, e sim altruísta. E o altruísmo, ele termina sendo algo que, de novo, beneficia o outro, mas beneficia a gente. O salto que a gente precisa dar. Tá gostoso aí, encostadinho? Tá gostoso? Ah, tá gostoso, tá gostoso. O salto que a gente precisa dar somente é a gente não agir, mesmo quando a gente tá praticando bem, por um benefício próprio. Lembrar dessa passagem de Rama tão bonita. Não tirar a espada da bainha. E a gente tem várias espadas hoje. A gente tem até a rede social como espada. Porque olha só quanta alfinetada a gente vê em rede social. Então a gente não colocar a espada para fora da bainha se a gente estiver agindo por benefício próprio ou então com raiva. E isso termina sendo um baita ensinamento. E se a gente pensa que o Ramayana pode estar aí datado há muito mais do que simplesmente 3.000 anos, a gente vê que esses conflitos sempre estiveram perto do ser humano.
porque o coração do ser humano foi arrebatado por emoções torpes. Então eu peço aqui pra gente se vigiar, porque outra vez, a página termina colocando bastante injustiça, termina colocando muita passagem, e eu só peço pra gente não reproduzir o comportamento que a gente quer ver mudado. Eu peço para que a gente se conscientize através dessas histórias e provoque as mudanças necessárias na nossa vida, as que a gente consegue. As que a gente ainda não consegue, continua caminhando, tudo bem. Mas, ou seja, se manter firme no caminho. E aí eu tenho certeza que a gente vai construir uma sociedade melhor para todos os seres. Onde um dia a gente vai não esperar a gratidão deles, que eles olhem para nós e falem: a gente agradece vocês por terem salvo a gente. Onde a gente um dia, com uma consciência mais expandida, com um coração mais expandido, a gente olhe para eles e agradeça por eles terem salvo a gente. Eu deixo aqui meu agradecimento a cada um de vocês por fazerem parte dessa corrente, por fazerem parte dessa consciência, dessa compaixão e desse serviço. E convido cada um que queira participar do curso agora no domingo, das 5 às 8, começa com meditação guiada, o módulo vai ser do Ramayana. E você pode fazer só o módulo ou você pode fazer o curso inteiro, que é um final de semana por mês, um domingo por mês, onde a gente estuda de uma maneira geral uma escritura determinada, sempre oriental. E a partir do ano que vem a gente vai escolher uma para estudar em detalhe. É tudo feito pelo Zoom. E no final do mês, para quem pode se deslocar, então começa a yoga presencial. Oi, bebê. Eu vou fazer outro charme. Outro charme eu vou fazer agora. É as dobrinhas nos pezinhos do Sebastiãozinho. As dobrinhas, né, amor? As dobrinhas lindas. É lindo você, eu sei. Então fica aqui o convite nosso, do mestre Sebastiãozinho, do mestre Shiva, meu convite. Convite de cada um aqui para que a gente possa se estudar, para que a gente possa se elaborar. E mesmo... outra vez, quando a gente ainda não consegue, continuar andando, mas só ficar olhando, não agir com raiva, não agir para benefício próprio e definitivamente não reproduzir o comportamento que a gente quer ver aniquilado. Mas como tá falando? Tá falando muito. Quanto assunto tem? Quanto assunto tem? Não reproduzir o comportamento que a gente não quer ver no mundo. A gente conta com vocês para isso. De novo, boas-vindas para quem estiver fazendo módulo no final de semana, para quem estiver aqui presencialmente para yoga. Mais informações pelo WhatsApp da Bill. E aqui eu termino na presença desses seres com um mantra. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga. Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah. Graças, queridos.